Olá, pessoal, que bom que vocês estão por aqui para juntos desfrutarmos de mais uma porção das Escrituras Sagradas. No dia de hoje, a gente vai estar estudando sobre o número 46 do nosso circuito bíblico. O texto, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, do capítulo 9, dos versos 1 até 7. João 9, dos versos 1 até o 7. Antes eu te convido para nessa hora estarmos orando. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, por tua bondade sobre nós. Obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem todo um cuidado para conosco e também para com os nossos. Nessa hora, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor guarde os nossos corações e que a tua palavra seja ministrada de forma que venhamos, ó Deus, a crescer, se desenvolver, ser confrontados e edificados. Fica conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 9, dos versos de 1 a 7. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele, Jesus, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos daquele homem. Então Jesus lhe disse: vá e se lave no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Que o nosso Deus, que o Eterno, aplique a sua palavra em nossos corações. É muito comum nós olharmos para o sofrimento, para as dificuldades e buscar culpados. Por vezes nós responsabilizamos terceiros por conta dos nossos problemas. Por vezes nós responsabilizamos Deus por conta dos nossos problemas. E, por vezes, nós responsabilizamos a nós mesmos por conta dos nossos problemas. E quando a gente se responsabiliza pelos nossos problemas, é muito comum, pelo menos, falarmos duas frases. Por que isso aconteceu? E a outra frase é: eu não merecia passar por isso. Assim como aqueles discípulos, nós tentamos entender a lógica da dor baseado nos nossos pensamentos. Naturalmente, como consequência de um pecado ou de um erro. Mas Jesus, nessa história desse homem que nasceu cego, Jesus traz uma perspectiva totalmente diferente. Jesus nos ensina que nem toda dor que estamos passando, ela é proveniente de um castigo de Deus. Jesus ainda nos ensina que nem todo sofrimento que estamos vivenciando é por conta de um pecado. Mas em tantas vezes Deus ele permite que eu e você venhamos a viver situações para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, para que a gente venha
o conhecer mais e mais, e através de toda aquela situação que estamos vivendo ou passando, as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, venham a conhecer a Deus, a sua glória e o poder dele. Aquele homem do texto que nasceu cego, aquilo não foi um erro da criação de Deus. Deus não pesou a sua mão sobre aquele homem, e muito menos pesou a mão sobre os seus pais. Mas tudo aquilo fazia parte de um plano perfeito, onde Jesus, naquele dia, naquela época, ele iria realizar um milagre na vida daquele homem para que o próprio Cristo ali fosse reconhecido, não só por aquele homem, não só pelos seus pais, não só pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, mas por toda aquela comunidade. Então, Cristo, ele, naquele momento, ele usou de uma forma totalmente peculiar para fazer aquele milagre. E é interessante que quando a gente estuda todos os milagres escritos que Jesus fez, a gente vê que o nosso Deus, ele não fica preso a adereços, ele não fica preso a ter que fazer sempre da mesma forma, a ter que realizar um milagre sempre da mesma forma. Mas ele, sempre que realizava um milagre, ele tinha um propósito inicial. E quando a gente olha para a vida daquele homem que nasceu cego, e a gente vê que aqueles discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, e a pergunta foi: quem pecou? Ele ou seus pais? Talvez você pense que a pergunta daqueles discípulos fosse uma pegadinha, como a gente cansou de ver na própria palavra, os fariseus tentando dar uma rasteira em Jesus, tentando fazer com que ele falasse algo que iria contrariar o próprio Evangelho. Mas nesse caso específico, aquela pergunta dos discípulos, ela tinha um fundamento. Não foi uma pergunta aleatória. Foi uma pergunta fundamentada na Bíblia, fundamentada na Torá, fundamentada no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso porque aqueles discípulos, eles cresceram e aprenderam com seus pais sobre a Torá. Seus pais os levavam para a sinagoga aos finais de semana, aos sábados, e lá os rabinos, os mestres, ensinavam aqueles homens. Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus quem havia pecado, e Jesus respondeu, os discípulos eles estavam pensando no texto de Êxodo 20, no capítulo 5, que diz que o nosso Deus é um Deus zeloso e que ele visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, não foi uma pergunta infundada, não foi uma pergunta que simplesmente veio na mente deles, mas tinha um fundamento. Mas o próprio Cristo, ao se entregar na cruz, ao seu sangue derramado, fez com que toda a maldição dos nossos pais, dos nossos antepassados, fossem quebrados para aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, nós não precisamos ficar presos a certas situações do passado, desde que a gente reconheça os nossos pecados, venhamos a pedir perdão, venhamos a nos arrepender de coração e não mais querer praticar, e aí sim podemos seguir em frente. Mas é interessante que eu e você constantemente
nós fazemos uma autoanálise do momento em que estamos vivendo. Isso, de certa forma, é saudável. O momento que você está vivendo agora, o momento que eu estou vivendo agora, por que será que estamos nesse tempo desfrutando do que estamos vivendo? Seja uma alegria, seja uma bênção, ou seja uma dor ou um sofrimento. Eu tenho certeza que você faz essa autoanálise, porque é comum a gente tentar buscar os culpados. Lembra lá no início? Ou a gente terceiriza os nossos problemas para outros, ou a gente responsabiliza Deus por aquilo que estamos vivendo, ou ainda, por vezes, nós responsabilizamos a nós mesmos. E isso, em alguns momentos, é saudável. A gente poder entender, compreender o momento que a gente está passando, o tempo em que estamos vivendo. E para aquilo que eu e você, a gente hoje desfruta, a gente pode pensar em pelo menos 3 pilares. Eu vou falar rapidamente desses 3 pilares, mas não necessariamente precisa ser nessa ordem, ok? O primeiro pilar, ele tem a ver com o princípio da semeadura, a lei da colheita. Em Gálatas 6 vai dizer que com Deus não se zomba, aquilo que eu e você plantarmos, nós vamos colher. Às vezes a gente pega esse texto e a gente pensa só em coisas ruins, dores, sofrimentos, problemas, mas não. A colheita, a lei da semeadura, esse princípio bíblico também se aplica às nossas bênçãos. Então, o que eu e você estamos vivendo hoje, o primeiro pilar é sobre a lei da semeadura. Ninguém escapa da lei da semeadura. Mas talvez na sua autoanálise, no seu papo diário com Deus, você até converse com Ele e fala: Senhor, eu não entendo por que eu estou vivendo isso nesse tempo, se eu plantei, se a minha semeadura não foi isso. E é uma pergunta real, e a gente tem total liberdade de conversar com o nosso Deus, com o nosso Pai sobre isso. E aí vem o segundo pilar, que ele, de certa forma, ele completa essa nossa pergunta. Se aquilo que estamos vivendo hoje, se não tem a ver com a lei da semeadura, por que eu estou vivendo? E aí vem esse segundo pilar, que é quando Deus ele nos prova. Quando Deus prova a nossa fé. Isso porque Deus ele quer não só nos encher de fé, mas também deixar a nossa fé firmada na rocha, firmada nele. Porque é muito comum, por qualquer deslize, por qualquer dor, por qualquer sofrimento, nos abatermos de uma tal maneira que a nossa fé parece que ela se esvai, ela se perde. Então, Deus conhecendo o nosso interior, Deus conhecendo quem nós somos, por muitas vezes Deus nos prova, Ele não nos tenta, mas Ele nos prova. E Ele não nos dá algo onde Ele está nos provando, de forma que a gente não consiga suportar. Então, nós temos o primeiro pilar, que é a lei da semeadura, o segundo pilar, que é quando Deus ele nos prova para forjar a nossa fé, e o terceiro pilar, que ele pode facilmente se envolver no primeiro e no segundo, que é exatamente a história desse homem cego. Estamos vivendo, estamos passando algo para que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas. Então, se estamos num tempo onde
a reflexão ela faz parte da nossa vida, pensarmos no papo que a gente tem diário com Deus, nesses 3 pilares, com certeza nos ajudará e muito a entender o tempo de Deus em nossas vidas. Jesus, quando a gente analisa os milagres que ele fez, e diz o texto bíblico que se Jesus fosse, quer dizer, na verdade Jesus ele fez, mas diz que se fosse ser escritos todos os milagres que Jesus fez, não caberia em livros. Então, quando a gente olha os milagres que Jesus ele fez, inclusive com esse homem que nasceu cego, a gente encontra pelo menos 3 milagres que o Cristo fez através da saliva. Olha que coisa interessante. O primeiro dele, diz o texto que Jesus ele estava na região de Decápolis e trouxeram um homem que era surdo e ele tinha muita dificuldade para falar. E Jesus, com seus dedos, toca nos ouvidos daquele homem e faz o cuspe, usa a sua saliva e toca na língua, e o homem ficou completamente curado. O segundo caso, Jesus estava na região de Betsaida e também trouxeram para ele um homem cego. E diz o texto que ele cuspiu direto nos olhos daquele homem. E aquele homem começou a ver. E o terceiro caso é esse, onde Jesus, esse que nós lemos, do homem que nasceu cego, onde Jesus ele cospe no chão, na terra, faz um lodo e coloca nos olhos daquele homem. Então a gente pode perceber que Jesus ele não fica preso ao que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer. E nós, muitas das vezes, a gente questiona o modo com que Deus trata os milagres que ele tem para fazer na nossa vida. Muitas das vezes a gente questiona o tempo, a gente questiona o porquê e a gente questiona a forma como ele poderia fazer. O fato é que o nosso Deus, ele não está preso a nada, a forma como ele quer fazer. E uma certeza que eu e você precisamos ter. O propósito de Deus é que a nossa fé, ela seja aumentada. Não importa se o milagre foi através da saliva, se o milagre foi através de um toque, se o milagre foi através das suas próprias vestes, não importa se o milagre foi num bate-papo através de um cântaro, num lugar que tinha água, não importa a forma como Deus ele se manifesta para mim e para você. O que importa é que a nossa fé esteja fortalecida nele. E para finalizarmos, como diz nos evangelhos, tantos milagres que Jesus fez. E normalmente terminava da seguinte forma: e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Que ao nos depararmos com milagres em nossas vidas, não seja algo comum nem casual, mas que a gente tenha a mesma sensação, o mesmo prazer em dizer: nunca vimos nada igual. Porque se vivenciarmos isso, com certeza aqueles que estão à nossa volta, da mesma forma, irão ver e irão dizer: nunca vimos nada igual a isso. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço.